pensar, então, gente, em palavras-chave? Quer compartilhar com a gente no chat? Eu pensei em algumas, assim. Tá? Boa, João. Mando ali no chat? Pode colocar no chat pra gente, por favor? Tá, eu mando a chave direto já, ou... Pode Acho que ser, a pode pergunta de ser. pesquisa talvez também não, Dudu. Ou fala pra gente, João, qual foi a tua pergunta Tá, de pesquisa. Enquanto isso, tu cola a chave ali, que eu vou tá. jogar aqui no PubMed Ah, e boa, tu já tá fazendo isso. Legal. a gente vai ver como é que... Eu pensei em pesquisar, assim, como é que se daria o prognóstico de mulheres usuárias de crack que Uhum, possuem transtorno psicótico induzido por substância. tá, Aí, ok, tipo, a chave ficou mais ou menos assim. tá. Não tem problema, Milena. Se quiser colocar no chat aqui. Tá. Uma coisa que eu fiquei em dúvida foi em relação, tipo, se eu colocava a questão do induzido na parte de psychotic disorders e, enfim, Uhum, porque eu não achei muito artigo, né, sobre isso. sim, Então, tá. para não Então, olha restringir só. muito. Isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu peguei a chave do João, nem olhei a palavra-chave, eu só copiei e colei aqui, tá? Primeira coisa que a gente olha, quantos resultados a gente encontrou nessa busca? 16 estudos, tá? Desses 16, a gente vai aplicar os critérios, né? Fazer o screening, e aí a gente vai aplicar os critérios de inclusão e de exclusão. Assim, já me salta aos olhos, assim, que são poucos estudos, né? Ou, assim, daí tem duas coisas aqui. Ou a busca do João ela é muito perfeita e todos os 16 estudos vão entrar, que não é geralmente o caso, né? Ou desses 16, muitos vão cair quando a gente começar a olhar os critérios de inclusão e de exclusão. Então, a primeira coisa que eu te diria, João, sem olhar a palavra-chave, sem olhar nada, é o seguinte: a tua busca ela está muito específica, tá? Eu te diria, de cara, eu já te diria isso, porque tem poucos estudos. Bom, ou é uma área que, sei lá, ninguém estuda, ninguém nunca viu, ninguém nunca fez isso, que pela tua pergunta de pesquisa não me parece ser o caso. Por isso que eu falo sempre para vocês, gente, depende da pergunta, tipo, isso tem que estar muito amarrado, porque se eu não sei qual é a pergunta de pesquisa, eu não sei se tem muitos ou poucos estudos, tá? Então, vamos tentar aqui fazer alguma coisa. Vamos olhar agora para essa chave mais especificamente. Vocês não conseguem ver o meu chat, né, aberto aqui? Não? Tipo, aqui eu tô mexendo, mostrando o chat, vocês conseguem ver? Não? Não, O Zoom? Não. conseguimos Tá. não. Então deixa eu abrir aqui um. Vocês estão vendo também toda a minha tela ou só o Internet Explorer? Vocês conseguem ver o Word? Sim. Conseguimos. Tá, então vamos lá. Então, olha só. Quais são as palavras que o João escolheu? Cocaine-related disorders, crack cocaine, cocaine smoking, and... Aí, isso seria uma parte da chave, digamos assim, né? Aqueles os sinônimos, digamos assim. Aí depois ele tem and. Vamos olhar para outra parte da chave. Psychotic disorders or psychosis, ok? E aí ele tem depois aqui. Então, isso aqui é como se fosse um sinônimo, isso aqui é como se fosse um sinônimo, isso aqui é como se fosse um sinônimo, tá? O que a gente poderia usar, João, aqui de estratégia dessa tua busca, que é o seguinte. Bom, o que tu quer ver... Repete a tua pergunta de pesquisa, por favor. Investigar o prognóstico no tratamento de... O uso de cocaína, é, crack, né? em usuários que têm transtorno psicótico induzido por substância. Tá. O que a gente poderia fazer? Como está uma busca que está muito específica, né? Pode ser porque a gente, como eu falei, não tenha estudos nesse sentido, ou pode ser porque a tua busca ficou um pouco mais específica. Nesse caso, o que a gente poderia fazer? A gente poderia tirar isso aqui, tá? A gente poderia tirar isso aqui e ver como é que essa chave sem o prognóstico aconteceria, tá? Vamos fazer isso. Tá Fazer uma sendo... pergunta, Dudu. Sim, claro, claro. Pensando no que a gente tinha falado também na nosso último encontro, quer ver se alguém do pessoal olhando para essa chave entende todos os sinais que o João colocou ali, o parênteses, as aspas, né? Para que eles estão servindo? Que talvez aí tenha alguma coisa também. Boa, Gus, boa, é verdade. E aí, gente, o que vocês acham? Boa questão, Gus. Vamos olhar para cada um dos itens e o conjunto deles. O que vocês acham, tá? Vocês conseguem entender
como que o João montou isso. Cri. Tudo certo, nenhuma dúvida. A única coisa que eu fiquei na dúvida é por que ele colocou entre aspas, se já tá entre parênteses. Boa pergunta, Milena, né? Quando tu coloca em aspas, tu tá procurando esse termo, como se fosse exatamente isso, tá? Porque quando tu não coloca aspas, ele procura as duas coisas, tá? Então isso aqui é como se fosse o termo. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Opa, desculpa. Deixa eu copiar aqui, vamos ver. Olha só. Boa. Se fosse a mesma coisa, tá, Milena? Tá, se fosse a mesma coisa, só tirar o parênteses que é uma coisa só. Se eu procuro crack cocaine, tá, com aspas, Aposto que vai tenho... achar. Opa, cliquei aqui, foi mal. Desculpa, gente, minha internet tá meio... Tá. Se eu procuro crack cocaine com aspas, eu tenho 2.188. Se eu procuro sem aspas, engraçado, eu vou ter mais. Oi? Falhou pra mim. Eu ia dizer que não, eu chutei que não ia achar nada, porque eu achei que crack cocaine Junto, né? Porque muito aqui às utilizado. vezes ele procura assim, ó, crack cocaine, beleza, aqui, então esse artigo aqui, ele entraria nas duas buscas, porque tem o termo aqui, ó, estão vendo, um do lado do outro, mas aí aqui só tem crack, né? Então, por exemplo, se esse artigo fosse carotid thrombosis in crack smoker woman, né? Se eu colocasse crack cocaine, esse artigo não apareceria. Porque eu estou querendo procurar especificamente crack cocaine. Por exemplo, se fosse só o crack, né? Nesse caso não tem como, né? Porque é a mesma coisa, né? Mas pensando assim em outros exemplos, o que a gente está usando, quando a gente usa aspas, é isso que a gente está querendo dizer para a busca. Eu quero procurar esse termo e não essas palavras. Tá? Faz sentido? Entendi, faz Tá. sentido. Por isso que a gente Obrigada. usa naquele caso aspas, tá? No caso do João. Mas é uma excelente pergunta, é uma dúvida que é bem importante. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, cocaine related disorders, ok, crack cocaine, beleza, cocaine, smoking, ok, né? E a gente vai combinar aqui com psychotic disorders ou psychosis, tá? Na parte ali do psychosis, por exemplo, tem com E também, só que eu me esqueci como é que colocava, tipo, tinha que botar um asterisco, alguma coisa assim, né? Alguém lembra? Como é que a gente faz para buscar o radical que chama, né? Acho que sim. É isso, né? Seria Eu acho assim, que... seria assim. Como é que vocês acham que... Ou assim, acho que usa, né? Ninguém lembra? Tem com ponto de interrogação também, não tem? Sim. Ou eu tô... Wildcard aqui. Ou eu esqueci. Vamos ver o que acontece. Opa. Se eu não me engano, o ponto de interrogação se coloca no meio da palavra e ele Substitui por qualquer coisa. um caractere específico. Então vamos lá, ó. Cycles, como se fosse uma pergunta, né? 16.000. Se a gente troca por asterisco, nenhum resultado. Se a gente troca por... O que era outro que a gente tinha visto? Isso aqui, né? Também se usa às vezes. 16.000. Ó, mas ele ignorou isso. Tá. Se colocar dois asteriscos, que é psychosis, tipo... Como se ele substituísse um asterisco por outro? Mas... Como se cada asterisco fosse um caractere qualquer. Deu alguma diferença? 200.000. Deu. E aqui a gente tem os mesmos 200.000. Tá. Então não faz diferença tu colocar um ou dois asteriscos, no caso, né? Vocês viram como ele achou o termo ali sublinhado, né? O psychose, asterisco, achou o psychoses. Ó, com I, vamos ver, ó. Psychosocial, já buscou junto, ó. Ó, que a gente teria que pensar que não tem nada a ver com psicose, né? Uhum. Então, assim, psychosomatic, né? Então, assim, é isso que a gente fala, gente, quando a gente fala em ficar testando a chave, né? São essas, assim, derivações que a gente vai colocando, né? Tipo, tá, mas aí vai ter psychosocial que não tem nada a ver com as coisas que o João quer.
E aí, se tu não presta atenção nisso agora, tu vai ter 200 mil. Ah, não, beleza, tem um monte de estudos sobre isso. Só que vai ter uma baita de uma trabalheira para nada, porque não é algo que o João, né, na hora que ele pensou, era o que ele estava pensando. Vamos tentar aqui, João, deixa eu fazer esse exercício aqui. Vamos tirar o prognóstico ali e vamos ver o que acontece. Antes tinha 16, né? Tá, agora a gente tem 170. Só que a gente não sabe desses estudos, desses 172 estudos, né, quais que efetivamente olham para o prognóstico, né? Mas o que eu te diria? Que os estudos que essa chave buscou, eles têm a ver com uso de cocaína, crack, né? Ou né, o uso do crack, na verdade, né? Com psicose ou desordens aqui, psychotic disorders, tá? O que nesse caso eu faria se eu fosse tu, João? Eu olharia os 172 artigos, título e resumo, por exemplo, para ver se desses, porque 172 não é algo que tu vai morrer, ler 172 títulos e resumo. Isso aí numa tarde, focadinho, duas, tu termina. E é que é essa fase inicial que a gente chama de screening, tá? Qual seria o problema que, João, se, né, por exemplo, a gente fizesse isso aqui, ó. Tu já tem 700 papers para olhar, né? Porque a gente escolheu ali o asterisco, que, né, usa qualquer sufixo, né, para aquele radical que tu escolheu. Então, tu vai ter 700, mas a gente já viu antes que quando eu coloco o asterisco ali, tem muita coisa de psicossomático, psicossocial, etc. Então, são esses ajustes que a gente vai fazendo na chave para que a gente, né, otimize o trabalho que a gente vai fazer de screening depois. Então, assim, qual que é o segredo aqui, tá? O segredo é o seguinte, na minha opinião, se alguém tiver alguma outra ideia, assim, junto, vamos pensar, vamos fazer um brainstorm. Mas o que eu acho que essa etapa aqui, ela não pode ser muito abrangente, porque daí tu vai ficar vendo um monte de paper que não tem nada a ver, tipo 4.000 papers, 5.000 papers, né? E também ela não pode ser muito específica, porque daí, tipo, já na busca tu tá perdendo possíveis artigos que entrariam na tua revisão. Mas como é que eu sei que é muito, quando é muito e quando é pouco? Aí é a experiência da área, né, gente? Tipo, vocês, né, vocês vão estudando, vocês vão lendo, né, vocês vão cada vez se especializando na área, vocês sabem. Eu, por exemplo, eu trabalho com exercício físico e depressão. Eu já sei que tem muita coisa, né? Então, se eu fizer uma busca e vier 4.000 estudos, bom, me parece razoável, porque é muita gente que trabalha com isso. Né? Agora, se eu pego uma coisa mega específica, eu já sei, não, eu quero saber depressão e alguma biomarcador epigenético mega específico que não é muita gente que olhou, uma modificação do DNA super específica. Então, nesse caso, eu já sei, né? Mesmo que um dos estudos seja super estudado, uma das variáveis seja super estudada, a outra não é tanto. Então, esse feeling vocês só vão saber estudando, tá? Lendo os papers da área, né? Vendo, enfim, conversando, né, com os orientadores que também já têm um pouco mais de experiência também, né? Então, isso é muito no empírico, tá, gente? Vocês irem estudando e indo lendo. O que eu acho, assim, também, isso, de novo, é a minha opinião. Quero que vocês discordem também de mim para a gente fazer aqui o debate. Eu acho que um outro ponto que a gente pensa, que eu penso, pelo menos, que eu levo em consideração é a quantidade de trabalho que a gente vai ter também, quantas pessoas a gente tem, por exemplo, trabalhando. Né? Porque se eu tenho 4.000, mas eu tenho 10 pessoas, tá, beleza, 400 papers para cada um, joga no Ryan ali, vamos lá, daí tipo a gente mais ou menos, pum, toca, sabe? Agora, se eu tenho 4.000 papers, eu vou fazer sozinho, né? Então eu penso muito nessa questão da execuibilidade também da revisão, tá? Porque não é algo simples, gente, sabe? Tipo, não menosprezem o trabalho que dá fazer uma revisão sistemática, porque dá trabalho. O Gus aí sabe, né, Gus, a quantidade de trabalho, né? Quem já teve experiência também com esse tipo de trabalho sabe que não é só fazer uma busca, dá trabalho. Então eu pensaria isso, assim, uma busca não muito abrangente, né? Não muito solta, mas também não muito fechada, não muito específica,
vamos dar uma olhada quantos artigos vieram, como é que estão os termos individuais que eu usei, né? E também, além disso, quantas pessoas estão disponíveis para me ajudar para ver se é execuível esse trabalho ou não. Ô, Dudu, posso chamar a atenção para outra coisa Claro, aqui? claro, vamos lá. Pensando, galera, em outra coisa que a gente tinha visto que era importante das palavras-chave, ficou claro para vocês, em termos do pico, né, em termos da pergunta de pesquisa do João, quais ele escolheu, o que está ali na pergunta de pesquisa, nessas palavras-chave? Quais são os Lembram grupos do pico, incluídos nessa gente? palavra-chave? Lembrando, né, da população. Ah, o Dudu tá botando ali, ótimo. Vou botar aqui, P é de população. Intervenção. Aqui seria a comparação, ou que seria o controle, né? E o de outcome, que seria o desfecho. Tá? Então, esse aqui é o nosso pico, tá? População, intervenção, comparação e desfecho. Tá? Então, no caso do João, a população dele, usuários de crack. A intervenção é qualquer uma, né, João? Tipo, tu quer saber qual é o prognóstico para o tratamento, né? Aham. Comparação. Interessante, né? Nós não temos uma palavra-chave para intervenção. Uhum. Porque para o João, tipo assim, agora tu imagina, mesmo assim ele já tem Tem poucos 17 achados. papers. Se a gente colocasse mais uma. Não, mas eu quero saber especificamente o uso do remédio tal. Não ia ter. Mas alguém pensa, eu acho que é interessante a gente pensar, talvez tenha uma alternativa para isso. Porque a nossa escolha foi reduzir itens do pico. Uhum. Né? A gente deixou só a população e o outcome. Teria outra opção para a gente aumentar os achados? Para aumentar a quantidade de estudos que a gente acha? Mantendo a mesma estratégia de busca, ou tu tá dizendo mudando a estratégia de busca? Mudando a estratégia de busca, porque o que a gente está falando é de mudar, de retirar ends. Uhum. A gente tá falando de Porque sempre retirar que a gente ends. usa o AND, a gente restringe. Né? Isso. Então, o que o Gus está falando é isso. Então, se a gente Se a gente tirar. se a gente botar mais um and e daí botar intervenções, vai achar menos estudos ainda. Uhum. Eu acho que Agora, a gente estratégia pra poderia. gente aumentar. Eu acho que a gente poderia tirar a minha sugestão, né? Tirar o outcome, tirar o prognóstico e colocar a intervenção, que daí tu pode ser bem amplo nessa intervenção, né? Tu pode colocar therapy, TCC, psychotherapy, e tu pode, não precisa especificar uma estratégia específica, mas colocando dessa forma, eu imagino que vai aumentar os resultados, né? Boa, Porque Pedrão, tu tá tirando... antes de tu ter o resultado, né, tu tem as intervenções dele. Tu tá tirando um Perfeito, and Pedro. para adicionar outro, né? Exato, Isso. tô Que tu substituindo. acha que é mais amplo. Mas, de Perfeito. novo, ótimo, acho que é uma boa opção. Mas eu tô pensando aqui pelos marcadores booleanos, pra gente ir por essa lógica. Um jeito de aumentar resultados é tirar ands, né? Sim. Qual que é o outro jeito de aumentar os resultados? Então, aumentar ORs. Aumentar ORs. Então, talvez os termos estejam muito restritos. Então, a gente pode pensar em mais termos. E uma coisa legal, Pedro, foi muito boa a tua colocação, Pedro. Só eu quero te chamar a atenção para o seguinte: quando tu muda isso, tá? Quando tu muda isso, tu tem que também ter na tua cabeça que duas coisas, né? Tu segue com a tua pergunta de pesquisa, tá? No caso do João, ele seguiria com a mesma pergunta de pesquisa, eu só estou mudando a estratégia de busca, tá? Ou, ao mudar a minha estratégia de busca, automaticamente eu mudo a minha pergunta de pesquisa, tá? Uhum. Por exemplo, eu quero saber aquilo ali que o João falou, eu não contenho muitos estudos. Bom, então talvez a minha pergunta de pesquisa já esteja super específica. Então, assim, talvez crack e transtornos psicóticos seja muito específico. Então, eu vou tirar esse desfecho e vou olhar assim, o que as pessoas estão olhando de desfecho para usuários de crack independente da intervenção. E aí tu usa, ou, por exemplo, com a intervenção tal. Só que aí tu tira psicose, pode ser qualquer outro desfecho que daí tu tem que estar mais aberto para isso. Então, é isso que eu acho que é importante, assim, é tu amarrar a tua pergunta de pesquisa com a tua busca, e tu ter isso desde o início. Mesmo que a pergunta de pesquisa do João seja a mesma, tá?
poderia ser a mesma e tu poderia mudar a tua busca para fazer do jeito que tu falou, Pedro. Eu vou tirar o desfecho e vou colocar a intervenção. Só que depois, lá no teu critério, tu coloca assim, no critério de inclusão, mas eu só quero olhar os estudos que têm prognóstico tal. E aí tu ajusta isso para tua pergunta de pesquisa com os teus critérios. Faz sentido, gente? Ficou claro assim? Tu não especifica na busca qual é o desfecho que tu quer, mas tu especifica nos teus critérios quais são os desfechos que tu quer olhar. Tá? Porque daí tu diz assim, não, eu estou olhando para toda a literatura de usuários de crack e intervenção. Tá? Só que, ao fazer esse screening, eu só vou selecionar para o meu estudo os que tenham desfecho de psicose. Então, na tua busca, tu diz, eu quero saber tudo que tem de intervenção em crack e em usuários de crack. Tá? Mas no meu desfecho eu só quero olhar especificamente. Então, no critério de inclusão, tem que ter um prognóstico de sei lá o quê. E aí tu trabalha, tu ajusta isso com os teus critérios de inclusão e de exclusão. Se nesse caso do João a busca dele não estava puxando, isso vai dar mais trabalho, né? Então, isso significa o quê? Que eu vou ter que olhar para uma quantidade maior de artigos e aplicando os filtros no número maior de artigos. Porque se eu aplico o filtro, é tudo filtro, tá, gente? É tudo filtro, na verdade. No final das contas, é tudo. Tipo, tu vai filtrando a tua busca para achar os estudos que respondam à tua pergunta de pesquisa. Aonde tu vai aplicar e quais são os filtros que tu vai aplicar, é aí que tá o segredo. Né? Para tu não ter muito trabalho, mas para também tu não perder muitas informações importantes quando tu aplica filtros demais. Sobre estratégia de busca ainda, Dudu, eu acho que é legal a gente pensar nos resultados, tipo assim, como é que a minha estratégia está impactando os resultados, né? Uhum. Na prática, se a gente for ver o pico ali do João Henrique, sabe que os artigos têm que falar de crack, tem que falar, né? Eles têm que falar de alguma intervenção também, tem que falar, né? Vai ter em algum lugar do estudo, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar, aí é a minha opinião também, né? Eu acho que é muito legal a gente pensar que se a gente está achando pouco, é muito provável que a gente esteja perdendo artigos que falam disso que eu quero que ele fale, mas não exatamente do jeito que eu pesquisei, né? Então, acho que essa é uma conclusão interessante. E aí, coisas que a gente pode fazer para aumentar, para garantir que a gente vai achar todos os artigos que falem disso. Uma coisa o João fez, eu fui no Mesh, aqui, fui ver os Mesh terms, já que a gente está procurando na PubMed, e botei crack e cocaine. Então, exatamente os termos que o João achou. Tem dois. Tem crack cocaine e tem cocaine smoking. Uhum. Né? Então, o João já garantiu ali que ele estava achando os mais indexados. Isso é legal. Mas a gente não precisa ficar... o que eu recomendaria é que a gente tem que usar os mesh terms, mas a gente não precisa usar só eles. Né? A gente pode colocar os or, né? A gente não tá dizendo assim, eu só quero, porque a gente, assim, isso, que legal que tu falou isso, Gus, que eu ia fazer o papel aqui do advogado do diabo, aqui fazer o contrapeso, que é o seguinte, isso tudo na teoria é muito legal, só que não é todo mundo que segue isso. Né? Quando vocês pensam os resumos de vocês olham, não, peraí, eu vou escolher as palavras-chave, eu vou ver se elas são termos mesh, vou adequar. A gente joga a palavra-chave às vezes que está na nossa cabeça, ou que tem a ver com o nosso trabalho, que não necessariamente são termos mesh, né? Então, assim, existe toda essa organização, que é o que a gente vem falando para vocês, né, de indexação, biblioteconomia, sei lá, quem é que tem uma galera, uma área toda que estuda isso, mas infelizmente não é todo mundo que segue isso. Então tem termos que não são mesh, mas que a galera tipo da área acaba utilizando. Como é que vocês vão saber isso? Estudando a área de vocês. Total, e é isso que eu acho que a gente tem que ter esse trabalho de investir nos ORs. Daí eu falei ali com o João no chat, né? O João perguntou, mas se eu botar só psicótico, eu vou achar um monte de coisa, né? Sim, mas daí por isso, né? A gente bota todos os picos e acha um monte de coisa em cada OR. Pelo menos eu vou garantir que eu tenho toda a minha pergunta de pesquisa. Isso, contemplada ali, né? Contemplada. Perfeito. E aí, se eu achar umas coisas que são psicose, mas não são bem transtorno psicótico, bom, é mais fácil filtrar isso do que filtrar o universo lá de problemas de pesquisa variados. Perfeito. Eu tenho um comentário, e eu não sei se vocês concordam, mas é só uma impressão que eu tenho. Mas eu acho que quando a busca ela tá bem organizada, tu consegue identificar qual é a pergunta, sem precisar olhar para a pergunta, olhando só a estratégia de busca.
Então, Aham. se tu conseguir ver na estratégia de busca, tá, eles querem saber exatamente isso aqui, provavelmente eles querem uma resposta para isso, provavelmente significa que a tua busca tá razoavelmente bem elaborada, né? Provavelmente ela também contempla o pico com alguma Uhum. acurácia, digamos Tá. assim. Então, Então, vou dar uma dica para vocês aqui, vou dar um macete de quem tá um pouco mais tempo aí, não muito mais, né? Um pouquinho mais só. Tá, beleza. Eu quero fazer uma revisão sistemática sobre isso. No caso do João aqui, o João é um cara que está inserido nessa área, tá ali no grupo do Rodrigo, né, João? Beleza, tá. Aí o João fez a busca dele, tá tentando identificar se a busca dele é uma busca boa ou não. E aí o João usou termos mesh, beleza, mas aí assim, João, quais termos a mais eu poderia incluir como, né, or, né? Como é que eu poderia saber o que que eu faço, tá, gente? O que que eu faço? Eu entro aqui e coloco assim, ó, crack. Opa, crack. Esse seria, João, na tua opinião, o principal termo da tua chave toda, assim. Esse seria o principal, tu diria assim, crack cocaine? Aham. Tá. Então vamos lá, crack cocaine. 2000, tá. Aí eu venho aqui, ó. Revisão sistemática. Potencial do uso de canabidiol no tratamento de uso de cocaína, tá? Não é crack aqui. Mas beleza, ó, crack cocaine, ok. Uma revisão sistemática. Aí eu venho aqui e vou no texto. Putz, eu não tenho acesso. Não tenho acesso aqui. Deixa eu pegar um que eu tenha, que seja open. Aqui, ó. Olha só. Tá, doença dental em usuários de drogas, daí não me interessa porque é opioide, heroína, não sei o que. Aqui também, ó, metanfetamina. Ó, eu quero esse aqui. Desfechos de saúde associados com usuários de cocaína crack, uma revisão sistemática e uma meta-análise, tá? Nesse aí a gente já vê o crack cocaína com hífen, por exemplo. É. Crack cocaine com hífen. Bom, aí o que eu vou fazer? Putz, eu não tenho acesso aqui. Pera aí só um pouquinho, gente. O que eu tô querendo mostrar para vocês é o seguinte, tá? Eu vou pegar um artigo, tá? Que já fez alguma revisão sistemática no tópico, tá? E aí eu vou lá e vou olhar quais foram os termos que esse artigo, que foi publicado em 2017, então é relativamente recente, tá? Quais são os termos que esse artigo usou. Então vamos lá. Vamos lá no artigo aqui, 82 páginas só, de boa, né? Por quê? Porque o cara fez, ou a menina fez, desculpa, não olhei o autor, ele fez uma revisão de todos os desfechos de saúde associados ao uso de cocaína crack. Vamos lá no critério de ó, estratégia de busca e critérios de seleção. Ó, specific strings estão no supplemental. Vamos lá no suplemento. É online. Puxa vida. Tá. Não é tão simples, né, gente? Mas eu acho que vocês entenderam, né, o que é que eu tentei fazer. Deixa eu ver se às E vezes não tá no... talvez esteja aí, Dudu, mas eu também acho que dá pra tu passando o olho, só pra, eu faço a mesma coisa que tu tá fazendo aí agora, e dando uma lida nesse artigo por cima, tu já vai vendo um monte de termo ali que no título a gente já viu crack cocaine com hífen. Uhum. O que eu quero dizer para vocês? Assim, eu não vou conseguir abrir isso aqui, eu acho. Putz, eu tava falando no mudo até agora. Dói. Enquanto tu procura aí, Dudu, o que eu ia falar é que eu faço a mesma coisa e
E só de dar uma passada pelo abstract, de dar uma lidinha pelo artigo, os tratamentos que eles incluíram e tal, tu já vê um monte de outras grafias e outras, tu já tem várias ideias do que tu pode botar nas palavras, né? Nos ORs. Eu não... Desculpa, eu não consegui aqui, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Quando vocês estão fazendo uma busca em um determinado tópico, montem a chave de vocês, façam isso que a gente falou, e aí vocês vão lá e olham assim, tá, beleza, agora eu vou pegar uma revisão sistemática naquele tópico, tá? E aí eu vou ver quais são os termos que os autores estão usando. Especialmente, gente, se for uma revisão publicada numa revista muito legal, assim, uma revista boa, porque isso significa que isso passou por um processo de revisão por pares e supostamente é uma revisão que ela pode, enfim, tipo, que a busca tá ok, né? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Esse aqui foi uma revisão que a gente publicou, tá? Então, é com comportamento materno e o impacto do estresse precoce no comportamento materno, só com roedores, beleza. E olha só como é que a gente montou a figura, tá? Isso foi uma figura que a gente colocou no artigo, tá? Só para dar uma ideia, assim, não que vocês tenham que fazer dessa forma, tá? Mas, ó, a gente colocou assim, ó, estratégia de busca, os termos, tá? And, outro termo, and e o outro termo. Tá? Então, aqui a gente fez uma figura para ilustrar, né, qual foi a nossa estratégia de busca. Então, se alguém fosse fazer uma revisão, né, por exemplo, eu quero olhar para comportamento estresse precoce, né, ou modelos de estresse precoce. Beleza, eu poderia usar essa chave aqui, que já foi publicada, né, na Frontiers aqui. Tá? Então, claro que também a gente pegou esse exemplo de outros estudos da área e a gente adaptou para a nossa pergunta de pesquisa. Então, busquem exemplos, essa eu acho que é a mensagem, assim, busquem exemplos da área, né, e olhem os termos que essas pessoas estão utilizando e vejam, assim, esse autor aqui usou o termo que na minha busca não estava, então eu vou colocar um OR e vou colocar esse termo aqui para aumentar um pouquinho, né, esse outro autor aqui usou eu usei um termo que ele não usa, por quê? Sabe? Então, essas coisas todas a gente pode ir ajustando, né? Isso só reforça aquilo que tu falou no final lá, que era para a gente investir tempo nessa parte, né? Fazer exatamente uma busca de termos. E isso se traduz também em garantir que eu tenho todos os ORs para um termo específico, né? Isso. Porque às vezes falta um OR aqui, gente, e aí quando falta o OR aqui, já dá problema, né? Quando falta uma hora aqui e a gente não deu conta disso, né? Botei qualquer chave da minha cabeça, fiz o screening, apliquei os critérios, tá? Mas aí, tipo, faltou uma hora aqui né? E aí faltou hora, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu não dei conta disso, tá? Outro exemplo aqui, ó, uma revisão do Rodrigo. Maus tratos na infância e marcadores inflamatórios, uma revisão sistemática. Essa revisão eu adoro, tá, gente? Porque ela tem duas coisas muito legais que eu gosto bastante. Materiais e métodos, tá? A primeira parte dos materiais e métodos. A pergunta de pesquisa que direcionou essa revisão foi a seguinte. O histórico de maus tratos está associado com alterações em mediadores inflamatórios? E tá aqui, ó, em forma de pergunta, sabe? Para conduzir essa revisão, a gente usou não sei o que e essas bases aqui, e as palavras utilizadas foram. E aqui tá todos os termos. Ó, eles foram cross-reference separadamente com esses outros aqui, tá? Então, assim, alguém tem alguma dúvida de quais foram os termos, quais foram as bases, qual é a pergunta de pesquisa e como é que ele fez a busca? Não tem dúvida nenhuma, tá muito claro. Tá? Então, assim, de novo, são exemplos, assim, revisões que a gente lê da nossa área ou não. E, assim, gente, pelo amor de Deus, é um parágrafo. Olha aqui, sabe? Isso aqui é quase não digo que é uma receita de bolo, mas assim, né? Eu poderia tranquilamente usar uma estrutura parecida, né? Vou colocar qual é a minha pergunta de pesquisa, vou colocar quais foram as bases e qual foi a minha estratégia de busca. Sabe? E aí aqui eu tenho muito claro, quem vai ler, entra aqui no método, já sabe como foi feito, já sabe, né? E aí a partir daqui
só vá. Então, assim, não tenham medo de usar exemplos, referências da área de vocês, ou de outras áreas, ou de estudos que são bem publicados, né? Outras estratégias que a gente poderia fazer, tá? Que eu gosto bastante. Ó, aqui, ao invés de eu procurar o Rodrigo... Não, é esse aqui. Ao invés de eu procurar o Rodrigo, eu posso procurar assim, ó, Lancet, né? E aí no Lancet eu coloco um filtro de revisão sistemática. Não é bem assim que procura, mas tipo, vocês entenderam, né? Eu quero saber as últimas revisões sistemáticas que o Lancet procurou. Como é que os caras estão reportando isso nos artigos? Ou Lancet, ou JAMA, ou New England, sabe? E aí olhem artigos muito top, que revisões sistemáticas e meta-análise que estão saindo nesses artigos e olhem como que as pessoas estão reportando isso nos artigos. Porque aí vocês conseguem construir uma base boa, assim, de exemplos, né? Ó, o artigo tal mostrou assim, o artigo tal mostrou assado, o outro mostrou do outro jeito, e aí tu junta essas informações e constrói o teu próprio texto, digamos assim, né? Como que tu vai reportar isso. Então, isso não é só na parte da escrita. O que eu quero dizer também assim, não é só na parte da escrita do artigo. Isso é antes até. Isso aqui a gente nem começou o screening ainda, mas eu já começo a olhar para a literatura, como que as revisões elas estão estruturadas, né? Então, acho que essa é uma dica legal, assim, que talvez vocês possam utilizar. Acho ótimo. Posso dar uma sugestão? A Milena também mandou palavras-chave ali. Podemos testar. Ela mandou? Vamos lá. Cadê as palavras? Acho que as dela estão bem boas também. Aqui. Vamos lá. Vamos ver o que traz aqui. Dois. Tem alguma coisa na busca aqui que ele está dizendo para substituir. Porque por que tem 2 artigos aqui? Eu nem olhei especificamente, mas eu já vi que tem and. Tem 3 ands, né? Então, isso já, de novo, especifica mais. Deixa eu ler a tua pergunta de pesquisa que eu não li, eu só copiei a palavra de novo. Adolescentes com transtorno borderline, quão efetiva é a terapia comportamental em reduzir a ideação suicida? Tá. Parece estar boa, mas tá mega específica também, né? Uma coisa que ajuda, uma sugestão que eu daria também, pensando especificamente na PubMed, é que às vezes o jeito que a gente coloca os parênteses, esse tipo de coisa, influencia na busca que a gente não prevê. Então, às vezes dá para abrir ali o Advanced e a gente pode botar o OR em cada campo, porque daí tem ali, ó, All Fields. A gente bota os OR aí, né? Tem gente que faz assim também. Boa, Gus. Tem gente que faz assim também, ó. Adolescent, tá? E aí busca. Ó, aí tem 2 milhões. Aí depois faz assim, ó. Qual que é o próximo? Alguém pode ir cantando aí? Qual que era o próximo? Deixa eu pegar aqui. Gasto, teu microfone tá mutado. Sorry. O próximo era OR Team, né? Tá, então 2 milhões também, tá? Aí tu vem aqui no Advanced, né? E tu coloca assim, ó, essa busca. Exatamente. Aqui, ó, actions, essa, tá? E aí tu coloca aqui, ó, colocar com OR. E ele já monta os parênteses para ti, porque se tu coloca um parênteses fora do lugar, ele já se atrapalha, tá? Então, e se vocês deixa eu forem só ver... montar com 2, só para não ficar tão complexo, que o dela tem mais ali, né? Só pra gente não também... Se vocês forem ver, aquele history ali é o que a gente é o que a gente tinha visto naquele jeito que estava exposta a busca há 2 semanas atrás. Né? Era o número 1, busca número 1, busca número 2, busca número 3, essa. Busca número 4 é aquilo que o Dudu, ali onde o Dudu buscou. Ó, então, borderline tem 9.000, tá? Daí eu venho aqui, eu vou fazer de um jeito mais simples, depois a Milena pode fazer o exercício aí.
Então aqui vou fazer assim, eu vou colocar esse aqui com OR, e depois eu vou colocar o borderline com AND, ó, e aí tu pode ver que já tem um parêntese a mais aqui, ó, já é um pouco diferente do jeito que a Milena já fez, porque ele já monta automaticamente para ti. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Eu boto todos os termos, tá? Tipo, eu procuro um, go. Procuro outro, go. Procuro outro, go. Eu coloco todos eles, tá? Um embaixo do outro. Aí depois que eles estão todos aqui, ó, aí eu peço para ele montar para mim, porque eu não sei quantos parênteses eu tenho que colocar. Às vezes tu vai ver assim, 4, 5, 6 parênteses um do lado do outro, né? E é isso que para PubMed eles recomendam como jeito correto mesmo. Por isso que quando a gente vai no jeito que eles apresentam a busca, ela é apresentada daquele jeito que o Dudu tá falando agora. Eu botei esse termo, esse termo, esse termo, esse termo. Primeira busca, and, segunda busca, and. Perfeito. Então a gente vai montando, na verdade, assim, aí a gente não se preocupa em montar com os parênteses corretos, etc. A gente pede para o PubMed fazer isso para a gente. Ele tem essa plataforma, tá? Então, eu acho que essa seria uma dica. Eu vou ter que pedir licença para vocês, porque eu tenho uma banca do SIC agora, e o pessoal está desesperado achando que eu esqueci. Então eu tenho que dar uma saidinha, tá? Daí depois vocês, qualquer coisa, me avisem aí, tá? O professor já tá me mandando mensagem aqui, esperado. Um abraço, gente, até depois. Se alguém precisar de alguma ajuda, depois eu tô disponível aqui no WhatsApp. Obrigado, Dudu. Imagina. Eu acho que tem um recurso bacana ali do PubMed, e depois isso pode ser interessante fazer isso no PubMed, porque fazer isso depois manualmente, né? Eu vejo que várias vezes a gente se perde, que é fazer o download dos resultados de busca, né? Fazer o download da história, né? Do history ali. E isso facilita, porque você sabe quantos artigos ou quantos referidos foram recuperados em cada termo, né? Várias vezes, quando a gente vai fazer as revisões, a gente acaba fazendo isso em Excel de um jeito, às vezes, um pouquinho mais desorganizado, e depois a gente se perde na hora das duplicações, sabe? Então, eu acho que esse também é um recurso bacana. Né, acho que isso mostra pra gente que a gente fica meio assustado quando a gente vê, tá, mas eu fiz os parênteses certos. E como é que eu vou saber qual parêntese que eu tenho que tirar e qual que eu tenho que colocar para achar, em vez de 2 resultados, 3.000? E a verdade é que essa é a parte chata mesmo. Essa é a parte chata de achar. Porque pensar em keywords, pensar em palavras-chave, é um trabalho mais exaustivo, mas é isso, né? Eu penso em todos e fiz certo, acabou. Né? Fiz ali os picos, né? Identifiquei palavra-chave para tudo, tá certo, tá garantido, fechou. Né? O chato é ter que adaptar os parênteses, não sei o que, a cada plataforma de busca. A recomendação daí que a gente estava, né, acho que uma boa recomendação para isso é usar, né, na PubMed, qual vai ser a minha base de dados mais importante? Vai ser a PubMed, que é a maior. Aí eu faço a minha estratégia de busca ali no Advanced, que a PubMed me orienta como é que eu faço. A gente faz isso que o Dudu falou, que é pesquisar cada um. Então eu boto o Therap com um asterisco, e eu vejo se ele encontra isso, né, os therapies, o therapy, o therap, né, encontra, beleza, esse termo tá ok, faço a busca. E aí eu vou juntando os termos com a busca avançada da PubMed. As outras bases de dados também tem busca avançada, que dá para fazer a mesma coisa. E na dúvida eu boto de acordo com o que eu vi na PubMed. Faço um teste ou outro, com parênteses, sem parênteses, vejo o que achou mais. Porque daí depois, na minha revisão, é só dizer isso. É só dizer, olha, eu fiz a busca nessa base assim, porque foi a busca avançada. Fiz na outra base assim, porque achou mais resultados. E daí está tudo certo. Né? Então, a moral é essa. Não sei o que vocês acham, se vocês acharam muito difícil ou muito variável, mas acho que o exercício foi excelente ali. Tanto o João quanto a Milena botaram boas palavras-chave, com certeza estão... E a minha recomendação só seria aumentar o OR, porque provavelmente esse pouco resultado não é porque tem pouco artigo vendo borderline em adolescentes e suicídio. Né? É só porque a gente não achou os termos corretos. Ainda. Marcos, eu vi que o Marcos postou ali, essa aqui foi a busca que tu usou na revisão, foi isso? Essa chave. Marcos não tá no mudo. Oi, Christian, essa daí foi a que eu fui usando, mas eu fui montando ali no próprio PubMed, assim como o Gustavo falou, né?
Então, eu fui isolando os termos ali sobre o TDAH, então, conhecimento dos professores, e fui montando usando a busca avançada, até que o sistema eu finalizei daquela forma. E quando eu jogava isso também, esses termos, nas outras bases, então vinha muitos resultados. Aí eu consegui aí, mas o método que eu usei foi esse que o Gustavo falou aí, montando aos poucos, né? Porque às vezes quando eu colocava tudo, aparecia poucos artigos. Então depois eu fui montando e deu certo. Boa, muito boa. Então, e vocês viram que parece complexo quando a gente olha ali, né? Seria difícil acertar tudo montando à mão. Então, botar que isso é mesh terms, que isso é todos os termos, que isso... Então a gente tem uma saída mais fácil, né? Que é usar a busca avançada ali. Perfeito. Isso aí foi essa busca avançada. É por isso que saiu esses termos assim, já montado na própria... Usei a própria plataforma, né? Fui usando a busca avançada e depois fui montando os termos, juntando, aí finalizou nesse. E nesse foi o que eu encontrei os melhores resultados, assim, específicos dentro da minha área. E tem um monte de termo para TDAH ali, né? E todos eles, com certeza, se tivesse menos, talvez não achasse um monte de artigo. Isso. Muito bem. Pessoal, a gente está em cima do horário. Agradecer ao Gus e ao Dudu né, pelo exercício aqui. Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisãozinha dos projetos em curso, né? E ver questões mais administrativas, tá? Qualquer coisa antes disso, me escrevam, né? A gente segue em contato. Né? Agora de tarde, a Miriam já avisou, tem a Vitória... e também a Marina, né, Miriam? É isso, né? Agora começa Isso mesmo, a partir das 2 horas. Primeiro a Vitória e depois a Marina. Tá. Aí vamos ver na semana que vem, vamos ter uma ideia mais clara como é que foram as apresentações de C. E aí, Cíntia, depois com o Dudu, vamos definir até amanhã a questão do BPA, tá? Não deixar para a última data, tá? Pessoal, uma boa semana para todo mundo. Um bom feriado, né? Segunda-feira. Temos finados, né? Então, bom feriado aí para municipal, mas enfim, né? E aí nos vemos na quarta que vem. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau, gente.